Hoje, acho que a principal conversa que eu tenho com os clientes é que problema de negócio você quer resolver. E a partir daí, a gente desenvolve a conversa, a estratégia e trabalha de uma forma consultiva para poder apoiar. Então, muitas vezes os clientes eles têm alguns desejos, têm ideia do que fazer, de para onde seguir, ou tem até, muitas vezes, uma convicção. E aí eu acho que o papel nosso, né, como especialista e como um consultor, é a gente ajudar o cliente a criar essa visão e apoiá-lo e fazer as comparações com o mercado, como é que ele está hoje, para onde ele quer ir, o que o mercado pratica, o que do mercado ele já tem, o que ele não tem, o que faz sentido, para a gente poder direcionar para que o cliente tenha sucesso, né, no desenvolvimento desse desafio. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, é o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E antes que eu me esqueça, siga a gente no canal aí, porque a gente produz muito conteúdo para falar de gestão de forma prática. Hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, um grande craque, que inclusive foi um dos caras que me recebeu melhor no clube, na Sociedade Hípica de Campinas. Estou aqui com o Leandro Montiel, nosso craque lateral esquerdo, mas também gerente de desenvolvimento de novos negócios, um cara que tem uma carreira fenomenal. Leandro, o famoso Leba, tá, gente? Eu não vou conseguir escapar aqui os apelidos, né, cara? Mas é super carinhoso aí com a gente, todo momento. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Muito obrigado por aceitar esse desafio e vir falar sobre gestão, sobre negócio aqui com a gente. Fabinho, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, né? Eu acompanho o canal, acompanho os vídeos, os conteúdos e sempre foi um desejo meu estar aqui, então fico muito lisonjeado, uma honra poder estar aqui, participar do podcast com você e a gente trocar essa ideia, esse conhecimento aí, um prazerzaço estar aqui com você. Legal, cara. E eu acho que assim, a gente conversou bastante nos bastidores aqui, é um cara super comunicativo, acho que tem muito a ver com o que você desenvolveu na sua carreira, mas dá um resumo, fala um pouquinho do seu início de carreira e até onde você está hoje, para a gente se situar aí e poder continuar o bate-papo. Legal, Fabinho, eu trabalho no mundo corporativo, trabalhei a vida inteira. Engraçado que eu queria ser militar no começo. Estava no colégio, a gente estava até brincando, estava no colegial, formou o segundo, terceiro colegial, sabia direito o que eu queria fazer. Para o empreendedor mais jovem, cara, o colegial é o famoso ensino médio, tá? É isso. E aí eu fui fazer lá prova para entrar na aeronáutica e tudo, mas eu tinha feito uma formação técnica já no colegial de processamento de dados e eu acabei direcionando a minha carreira para esse lado mais técnico. Eu comecei a entender melhor as coisas e sair um pouco dessa paixão que eu tinha de querer ser militar, policial. Acho que todo mundo mais jovem assim tinha esse desejo. E eu comecei minha carreira em 99, passei por vários steps assim dentro do mundo corporativo no sentido de posições de crescimento. Eu não tinha uma referência dentro de casa, porque meu pai também é empreendedor. E eu fui fazendo as coisas de uma forma mais intuitiva, no sentido de quero seguir essa carreira técnica, eu nem sabia direito que caminho seguir. E ao longo desse trajeto eu fui conhecendo algumas pessoas, tive várias pessoas importantes que me ajudaram muito e ajudaram a direcionar esse caminho para que eu tivesse mais clareza, mais visibilidade. Legal. E já faz aí uns 8, 9 anos que eu estou na área comercial, mas passei por várias posições dentro desse contexto de mundo corporativo e tecnologia. Legal. E baseado em tecnologia, né? Eu acho que a sua carreira toda foi construída em negócios de tecnologia. De tecnologia. Eu trabalhei muito tempo na IBM, mas trabalhei no Itaú, passei pela Siemens, trabalhei um pouquinho em alguns players importantes de mercado, como Microsoft. E hoje eu estou trabalhando como gerente de novos negócios na ThoughtWorks. Eu acho que a grande virada para mim assim foi o seguinte: todas as vezes que eu me movimentei foram as vezes que eu mais cresci na minha carreira, onde eu assumi risco, sabe? Muitas vezes eu não me sentia preparado para um determinado desafio, mas eu tinha muita clareza assim do meu potencial, do que eu estava disposto a fazer e tomei as decisões e graças a Deus até hoje todas essas decisões sempre me levaram para frente. E essa última movimentação aconteceu em 2024. Eu queria mudar um pouco porque durante muitos anos eu trabalhei com tecnologia, mas falando de tecnologia como ponto principal. E eu sempre achei que podia fazer mais, né? E olhar a abordagem com os clientes, o que oferecer, o que propor, a geração de valor no final do dia, com um ótico um pouco mais de negócio, né? O mundo vem mudando, né? Você não fala mais de tecnologia. A tecnologia ela vem como pano de fundo para um objetivo de negócio, para evolução.
E eu queria muito trabalhar nesse sentido e sair um pouco daquele cenário que eu estava já numa zona de conforto, muito tempo no mesmo lugar. E eu tive a oportunidade de fazer essa movimentação, eu sou muito feliz. Principalmente porque hoje a minha conversa hoje com os clientes é muito com foco de negócio, como que a gente usa a tecnologia como uma alavanca para atingimento dos objetivos de negócio dos clientes que a gente trabalha. E no final das contas, a própria inovação ela é uma solução de alguma coisa, independentemente se ela é tecnológica ou se ela é de um serviço que vai resolver a vida ou o problema de alguém. É verdade. Hoje acho que a principal conversa que eu tenho com os clientes é que problema de negócio você quer resolver. E a partir daí a gente desenvolve a conversa, a estratégia e trabalha de uma forma consultiva para poder apoiar. Então muitas vezes os clientes eles têm alguns desejos, têm ideia do que fazer, de para onde seguir, ou tem até muitas vezes uma convicção. E aí eu acho que o papel nosso, né, como especialista e como um consultor, é a gente ajudar o cliente a criar essa visão e apoiá-lo e fazer as comparações com o mercado, como é que ele está hoje, para onde ele quer ir, o que o mercado pratica, o que do mercado ele já tem, o que ele não tem, o que faz sentido, para a gente poder direcionar para que o cliente tenha sucesso, né, no desenvolvimento desses desafios. E a gente estava falando, eu acho que uma das coisas que mais eu percebi na sua carreira foi um talento, uma habilidade, que lógico depois com certeza você teve muito treinamento, muitas oportunidades aí de quem te acompanhou na sua carreira toda, mas ela nasce de uma facilidade e de uma habilidade realmente que talvez nasceu com você, a gente estava falando um pouco disso, que é de construir esse relacionamento, né, Leba? Porque o que acontece? Eu falo direto que a gente tem que ser interessante e interessado pelos outros e nunca interesseiro. E a gente começa como construção. Como que é na sua vida essa questão assim desse desenvolvimento e de construir relacionamento para depois a gente até desembocar ali na questão do sucesso da questão comercial. Mas me fala o que é o relacionamento para você com o cliente ali? Cara, eu nasci acho que com isso, fui abençoado, eu adoro ter essa facilidade, porque gosto muito de pessoas, né? A gente está naquele aspecto extra trabalho, de descontração e de interação com as pessoas. E isso para mim é maravilhoso, é uma coisa que eu amo. E eu tenho uma certa facilidade de fazer esse relacionamento com os clientes, até com pessoas que eu não conheço. E assim, o que eu mais gosto mesmo, Fábio, às vezes de reverter alguns cenários hostis. Eu acho assim, por exemplo, no mundo profissional, eu acho que as pessoas têm que olhar para você e vincular você a alguma coisa boa, né? Você tem que ter um link, um rótulo com algo que faz sentido. E ao longo, até pelo meu perfil, pela resiliência que eu tenho em lidar com algumas situações adversas, eu acabei desenvolvendo esse rótulo, né, de quando o cenário está ruim, quando a situação está difícil, coloca o Montiel, né, a pessoa me chama de Montiel lá, que ele resolve. E isso tem muito a ver com o relacionamento, mas é no sentido de se colocar no lugar do outro, entender de fato o que é importante, o porquê que está insatisfeito, ou porquê que o cliente está agindo daquela forma, ou até mesmo na vida pessoal, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho uma divisão, vida pessoal, vida profissional. Obviamente que a postura ela muda, né? Você tem alguns limites que você tem que seguir, mas eu sou a mesma pessoa. Eu não tenho uma postura quando eu estou trabalhando no cliente ou uma postura fora de casa. Eu procuro ser o mais genuíno possível e seguir esses limites. E do ponto de vista de relacionamento, ele é a base. No passado, você até tem aqueles perfis de vendedor, que o cara do pitch do elevador, que ele entra lá e em 30 segundos ele vende algo e tal. O mercado hoje é muito diferente, né? O mercado hoje procura uma relação de longo prazo, uma relação de confiança, alguém que possa ser um ponto de apoio, trazer novas ideias e ajudar os clientes no desenvolvimento de qualquer que seja o desafio de negócio que eles tenham. Então, o ponto principal é você criar essa empatia, você entender o que é importante para o seu cliente e, de fato, trabalhar para que isso aconteça. Porque qualquer coisa diferente disso, na minha visão, não é sustentável, né? Se você faz alguma coisa porque você precisa vender algo pontualmente para atingir um objetivo. Uma meta, né? Assim, você tem que bater. Hoje é dia 30. A sustentabilidade do seu trabalho, das coisas que você faz e a conexão entre o que você fala e o que você faz é super importante. Então, essa coerência é o que gera, talvez, essa empatia e essa relação de confiança com os clientes. Porque só falar ou fazer coisas diferentes do que você fala, ela não sustenta no longo prazo. Assim, eu já vi muitos casos que... E eu percebi isso também. Aqui no escritório tem muitas vezes, a gente, realmente acaba... Depois a gente vai falar até um pouquinho de canais de aquisição, de modelo de
de atuação ali na área comercial, mas a gente sempre tem uma indicação. Muitas vezes a indicação é muito quente, é muito forte. E você vai ter uma primeira reunião. Normalmente você pega alguém mais de comercial ali que está fazendo gestão de meta, de indicador. Eu falo, cara, tem que ter indicador, tem que ter processo, tem que saber para onde você quer ir. Mas você fazer única e exclusivamente uma gestão em cima de um número acaba sendo muito frio, muito não sendo genuíno. E aí tem hora que perguntam, Fábio, a gente vai na reunião lá com aquele cliente que você falou pra gente ir, porque conflitou minha agenda, alguma coisa assim. Fala assim, a reunião vai ser do quê? Eu falei assim, de relacionamento. O que você vai? Não, você vai lá conhecer o cara. Mas como? Aí o pessoal tem hora que demora, eu acho que é uma pressa talvez. É que você falou, o mercado mudou um pouco, mas então você tem uma pressa da proposta aprovada para ela subir um indicador. E, cara, não, mas antes disso tem assim, vai lá, vai conhecer o cara, vai tomar um café, vai entender o que ele precisa, se faz sentido você oferecer alguma coisa, porque as pessoas estão loucas para comprar, mas elas odeiam que alguém venda alguma coisa para elas. É verdade. Então elas querem comprar, elas não querem que ninguém venda para elas. Então é um negócio meio, você percebe que tem uma sutileza aí, e ela começa realmente você tendo paciência, sabe, tendo a empatia que você descreveu aí praticamente, né, em toda a sua postura no seguinte sentido, não, eu quero entender o que ele precisa, se faz sentido. Então eu falo, cara, reunião de relacionamento. Ah, mas pode ser que saia um diagnóstico, pode ser que saia uma proposta, mas não é nisso que eu estou preocupado. Primeiro você tem que construir um relacionamento. É verdade. E você eu procuro gerar uma relação de que... Porque quando tá tudo bem, Fábio, tá tudo bem. E aí é fácil você vender, é fácil você fazer relacionamento. E na adversidade, quando o cara tá numa situação difícil, sim, e ele lembra de você como ponto de apoio, eu acho que isso para mim é um supra-sumo, porque na adversidade você cresce, você estabelece uma relação de confiança diferente. Sim. E a gente também estava falando um pouquinho aqui de bastidor, que só olhar a parte técnica não resolve, né? Então, às vezes está olhando o indicador, olhando os parâmetros que você tem ali para um determinado contexto, e está tudo bem. Mas tem um outro lado, que é o lado do relacionamento, o lado político. Tem, às vezes, um lado político que você precisa captar para você saber para onde você vai, qual que é o interesse daquela pessoa, por que ela está agindo daquele jeito, que vai desde uma meta pessoal dela, dentro da empresa, até um cenário político, onde a pessoa quer ser promovida, enfim, tem várias nuances no meio do caminho, ali, né? Que você precisa entender, e aí, desde que seja algo que você entenda relevante e que faça sentido, você pode apoiar, e aí eu acho que esse ponto de apoio é super importante para quê? Para que essa pessoa veja você como um ponto de apoio, uma pessoa de confiança para ajudar, principalmente nos momentos de dificuldade, que eu acho que é onde você de fato pode fazer a diferença para os clientes, sabe? Cara, um exemplo que aconteceu hoje de manhã, para falar assim, coisas simples que a gente fala que é muito na prática da gestão. Cara, ontem eu recebi uma mensagem extremamente confusa de uma possível cliente. E eu não entendi, só que eu estava em reuniões e tal, e aí a minha assistente fica dando uma monitorada. Aí ela já passou para nossa especialista, e aí hoje de manhã ela falou, olha, vocês não vão conseguir me atender, também uma mensagem extremamente confusa. Aí em vez de, sabe, você partir para um lado, eu falei, está estranho isso aqui. Aí eu falo da genuinidade, né? Assim, pô, a gente aqui, a nossa missão é acreditar genuinamente no potencial das empresas e das pessoas. Aí o pessoal já, não, Fábio, tá esquisito isso aí. Eu falei, não, cara, olha você vê. Será que ela é brasileira? Na hora, um português assim, daqueles falam assim, eu não quero fazer negócio com essa pessoa. Não por preconceito, mas ela parece que ela tava brava, ela já tava metendo a boca, assim, não teve relacionamento para acontecer isso. Aí ela falou que tinha sido indicada por uma cliente nossa. Eu peguei e liguei para a cliente nossa. Falei, fulana, você indicou, tal, indiquei, tal. Tá confuso aqui. Por acaso ela é brasileira? Ela falou, não é, ela é, Fábio, mas ela morou muitos anos fora, é difícil mesmo falar com ela, tal. Eu falei, aí assim, olha como com essa tolerância, ela alinha ali com aquela dificuldade talvez que você estava tendo, sem de repente já chutar o pau da barraca, ou sem, sabe? Porque é muito paciência, significa, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui. Alguém não acordou hoje e falou, bom dia, vou torrar o saco desse cara aqui, né? Não é isso. Não é isso. Então alguma coisa por trás tem essa questão política mesmo. Você fala assim, pô, vou tentar contornar ali, vou tentar resolver, entender qual que é a necessidade mesmo da pessoa, porque de repente a sua mente dá uma eu acho que é aquilo que você fala, pô, é meio habilidade, mas parece que assim, abre mesmo, cara. Quando eu tô numa situação de conflito, quando eu tô numa situação adversa, é que nem eu acho que o Ronaldo Fenômeno na frente do zagueiro, né?
ele vê quando o cara tá com o pé de apoio no chão, ele toca do lado do pé de apoio, o cara parece que tá tendo uma convulsão ali e o cara passa assim com aquela facilidade do mundo. Então parece que é uma visão biônica, né, Leba, assim, que, cara, você enxerga. É verdade. Você sabe que isso fala muito com você se preparar bem também, né? Sim. Você poderia simplesmente ter uma ação diferente, no sentido de não tá legal e já reagir a isso. Reativa, né? Mas não, você procurou obter informações adicionais para poder agir da melhor forma. Eu acho que isso também vem um pouco com a experiência, sabe, Fábio? Eu acho que no começo, eu, por exemplo, falava muito. E eu comecei a perceber que em determinadas situações, menos é mais. Então, hoje em dia, eu sou a pessoa... Embora eu fale muito, né, eu gosto de falar... Não tem como, cara, é característico. Mas eu procuro falar as coisas certas no momento adequado, então escutar muito. Então, tem hora que você tem que ouvir. Eu acho que é ensinável também, né? A gente consegue aprender. Tem aqueles clichês, né? Tem 2 orelhas, uma boca e tal, mas no sentido de ouvir genuinamente. E tentar o ouvido ativo que a gente fala, né? Escutativa. Escutativa. Para você poder, de fato, captar as nuances e as entrelinhas da mensagem que está sendo passada para que você consiga agir da melhor forma, sabe? Sim. Isso mudou muito. Um cenário onde, às vezes, eu não conseguia explorar todas as opções e eu tinha muita certeza e acabei levando uma invertida numa situação que eu não esperava. Sim. E hoje em dia, com essa minha postura mais... talvez observadora, dificilmente isso acontece. Eu procuro estar nas reuniões e ter a maior quantidade de informação possível para estar bem preparado. A gente nunca vai estar 100% preparado, porque dependendo de com quem a gente vai falar, pode ser mais operacional, mais estratégico, ou até mesmo a gente que presta serviço. Eu nunca vou conhecer do business de uma determinada indústria mais do que o meu cliente. Né? A gente vai trazer insights, a gente vai trazer o que está acontecendo no mercado, mas o cara construiu aquilo, ele está lá. Então a ideia é que você escute e faça as ponderações e gere essa relação, né? Então a gente falou muito sobre a parte da empatia, do relacionamento e tal, e eu brinco que eu nunca fui vendedor, eu sempre, até hoje eu sou uma pessoa de relacionamento que tive que aprender a vender até para poder entregar o que eu gostaria de entregar para os clientes, né? Sim. Então fui desenvolvendo essa parte de venda e o que eu mais peguei assim de aprendizado foi o lance de entender de fato o cenário para poder entregar para os clientes o que faz sentido. Porque quando você faz o certo e o que faz sentido, Fábio, dificilmente dá errado. Você pode não fechar uma negociação por um preço, por uma política, por uma decisão, por coisas que você não controla. Mas se no final do dia você correu a pista que você tinha que correr e fez tudo o que você acredita para que aquele negócio desse certo e ele não deu, você entende que você teve sucesso. Sim, não é o Bernardinho que fala tem que ser apaixonado pelo treino e não pela medalha, porque senão não... É isso, é consistência, né? Como se colocasse o carro na frente dos bois. E 2 coisas eu super concordo dessas últimas suas colocações, que é uma coisa que é difícil, e você falou para mim nos bastidores que tem tudo a ver com isso, depois você pode falar um pouquinho também sobre isso, é muito difícil você substituir o quilômetro rodado. E as gerações novas, elas têm uma pressa, a gente falou até de ir numa reunião para bater a meta e tal, e ela coloca o carro na frente dos bois de novo. E tem coisas que a sua percepção, ela veio, não que não nasça com essa habilidade, ela pode ser desenvolvida, mas é de quantos anos ouvindo, quantos anos prestando atenção, quantos anos levando porrada, calibrando ali a hora de falar, a hora de não falar, a hora de brincar, a hora de não brincar, porque já brinquei. Cara, tem um exemplo muito legal, teve um colaborador nosso, foi explicar um app que a gente estava lançando, aí o cliente estava com muita dificuldade, ele foi na empresa explicar. Cara, ele estava lá ainda, ele não chegou aqui no escritório, eu recebi uma ligação da dona da empresa. Onde já se viu, que absurdo, que cara mal educado e tal, não sei o quê. E ele falou, ele me chamou de burra. Eu falei assim, cara, ele te chamou, como assim? Me explica, né? Eu falei assim, me explica, acolhendo ela, mas... Cara, me explica. Ele falou, deixa eu te desenhar para ver se você entende. Aí, eu falei, puta, já peguei. Ele chegou, cara, assoviando de boa, né? arrasei, expliquei. Falei, como que foi lá na reunião com o fulano? E ela, cara, não esperou ele sair, assim, ele não tinha pegado o carro. Aí eu falei assim, foi engraçado demais. Aí eu falei assim, não, Fábio, foi jóia, pô, elas super entenderam e tal. Peguei um papel, cara, e comecei a desenhar para ela como ela ia fazer. Falei, já sei.
cara, sabia que na hora que que você pegou o papel, como que você fez? Me explica. Ela, não, eu falei para ela, deixa eu desenhar aqui. Era negócio do servidor até aí. Ela, não, fica a base lá. Depois começou a explicar para ela, porque ela estava, acho que, desconfiada de segurança, de proteção de dados e tal. Não, eu peguei o papel e falei, deixa eu desenhar. Eu falei, cara, quando a gente está discutindo lá na escola, você fala, vai ter que desenhar para você. Sério, Fábio? Pô, cara, ela me ligou falando que você xingou ela de burra. Não, mas não foi isso, pelo amor de Deus. Cara, pega o papel e começa a rabiscar. Você não precisa falar que você vai desenhar. Se você pega o papel e fala assim, olha, aqui é o servidor, e aqui você vai mandar mensagem para lá, a segurança está aqui. Acabou. Agora, quando você pegou o papel, não, deixa eu desenhar, para você entender, cara, ela usou aquele amigo chato do ensino médio lá que estava te chamando de burro. Olha que detalhe, né? Então, importantíssimo isso, porque assim, às vezes você quer passar uma mensagem, mas a pessoa vai captar com base nas experiências dela. Então, você tem que prever isso. Então, por exemplo, quando eu vou para uma reunião que eu sei que vai ser difícil, e a gente está falando sobre isso, eu procuro calibrar muito bem a mensagem que eu quero passar. Eu, às vezes, converso com as pessoas de confiança que trabalham comigo e peço para que essas pessoas avaliem a minha narrativa. Eu começo a prever possíveis perguntas que podem vir, porque no sentido de, ao invés do cara perguntar, eu já antecipo. Esclarece. Podem vir perguntas do tipo, tal, e para isso, é isso. Até então, técnicas de rejeição, de objeção. Né? Você vai desarmando, esclarecendo, e você se mostra aberto a discutir aquele tema de forma genuína mesmo, porque o objetivo principal é obter o melhor. Então, vai haver divergência? Vai ter diferença de ponto de vista? Vai. Tem várias formas de fazer a mesma coisa? Tem. Eu acho que o ponto importante é trazer a discussão de uma forma produtiva para buscar um objetivo. Perfeito. E não trazer a discussão no sentido de uma briga de ponto de vista, ou que está certo, o que está errado. Então a gente tem sim que tomar cuidado com, por exemplo, esse exemplo que você deu, fala muito sobre isso, de como a gente vai se comunicar e ter certeza de que a mensagem que a gente está passando é da forma correta. Sim. Então são pequenos detalhes que fazem muita diferença e isso demora às vezes um tempo para que aconteça também. Um outro ponto também que você falou anteriormente foi essa questão do ouvir. E eu ouvi uma frase muito legal, até para comercial, para treinamento de comercial, foi assim, cara, muitas vezes a resposta está na pergunta. Não é? É verdade. Não acontece isso. Eu concordo plenamente. A resposta está na pergunta, é que você não ouviu a pergunta. É verdade. Você começou a dar uma volta e a resposta, grande parte das vezes, eu acho que até Jesus mesmo ensinou a gente, falou assim, cara, muitas vezes ele pergunta, muitas vezes ele volta uma pergunta, né? Tem até gente aí na política usando essa tática aí, assim, ó, o cara te acusa, você volta a pergunta. Você devolve a pergunta, é verdade. Você sabe que nessa linha assim, né, você tem que trabalhar com todo mundo. Sim. E aí tem pessoas que são mais fáceis, pessoas mais difíceis, pessoas que estão preocupadas se elas vão perder o emprego ou não, dependendo do projeto. Sim. Então, a gente fala muito de inteligência artificial hoje e criou-se uma relação direta, hoje está caindo um pouco por terra, mas criou-se uma relação direta de que, putz, eu vou perder o emprego, então eu não vou mais apertar o botão aqui, eu não vou mais responder e-mail, porque vai ter uma IA que faz... Vou propor essa solução que a IA faz no meu lugar. Isso gera uma rejeição, uma insegurança no sentido de que... Resistência também. E aí as pessoas acabam tendo um comportamento um pouco mais difícil, e aí é parte do nosso trabalho, talvez, mostrar esse lado e essa visão de futuro de que dá para acomodar tudo, até como um ponto de desenvolvimento das pessoas mesmo. Sim, né? A gente está falando muito de desenvolvimento da geração nova e tal. Obviamente que a geração nova tem muito o que agregar. Assim, a maioria do time que a gente tem hoje lá trabalhando tem uns técnicos maravilhosos que desenvolvem, que tem ideias e tudo. E eu procuro não limitar as pessoas. Eu não tenho podar, né? Como se fosse assim. Não. Eu deixo todo mundo trazer ideias, a gente discute tudo. Obviamente a gente tem que direcionar para ser mais produtivo, mas tem muita coisa boa que vem com a geração e eu acho que tem muita coisa boa que já é feita há muito tempo que eu acho que a gente pode acomodar. Então eu acho que o melhor dos mundos é um mix das duas coisas. E nós, né, que temos mais tempo de estrada, nós temos que ajudar a direcionar. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de ajudar. Como eu tive algumas pessoas que me acolheram ao longo da minha trajetória pessoal e profissional, eu procuro retribuir e... Ser um mentor, né? Como você teve mentores, né? A gente fala que ninguém vai muito longe sem
mentores, né? Quem passou por aquele caminho sabe quais são as pedras que você vai encontrar. Verdade. E tem essa disponibilidade de te contar. Cara, olha, você vai encontrar lá nesse atendimento aqui, talvez um cara com uma objeção grande. Talvez ele... Pô, Oliva, o que eu faço aqui? Dá essa abertura, deixar as pessoas confortáveis, né, para te procurar e até mesmo trabalhar com elas, porque a gente tem uma responsabilidade grande e eu não estou falando só no mundo corporativo não, estou falando no futebol, na padaria. Sim. E você colaborar e mostrar uma visão diferente. Eu acho que a discussão ela é válida. Quando a gente discute, a gente cresce, todo mundo. Sim. E é bom trazer isso, acho que, para essa nova geração, para mostrar que, de fato, a gente reconhece que eles têm muito potencial e que muita coisa hoje é bem mais rápida e bem mais evoluída por conta dessa dinâmica, mas tem muita coisa boa também e que, às vezes, precisa ter um pouquinho de paciência para poder somar o melhor dos dois mundos e evoluir como pessoa profissional. Cara, você falou num ponto aí que me deu muita vontade de tocar nesse assunto. A gente acaba mudando o roteiro aqui. Mas você falou de tecnologia, de IA, de inteligência artificial, e você tá nesse mundo que com certeza isso tem que estar nos valores, tem que estar na ideia e também tem a ver com também relacionamento comercial. E tem IA, parece que ela fala totalmente contrária a isso. Como você está sentindo essa chegada avassaladora aí da IA na construção de relacionamento com o cliente? Cara, isso é um tema super bacana você ter comentado. A gente teve uma fase, alguns anos atrás, onde a IA era pauta de CEO, CTO, todo o C-level das empresas, mas era uma pauta mais no sentido de dizer que a empresa estava fazendo e que tinha uma iniciativa, porque tinha uma cobrança, um direcionamento estratégico. Mas hoje em dia, assim, na minha visão, ninguém anda mais sem IA, sem dados, sem inteligência para poder entender o business, onde é que ele está, o que o consumidor quer, para onde ele vai, que estratégia vai usar. A gente tem muita iniciativa hoje no sentido de entender o perfil do teu cliente, analisar, por exemplo, eu fiz um projeto recentemente, Fábio, só dando um exemplo, para uma grande rede de farmácia, onde a gente começou a analisar o perfil das lojas, e aí você tem as lojas de Nordeste, Sul, por cidade, por bairro, você coloca o IDH do bairro em cima, você começa a olhar o ticket médio de venda dessa farmácia numa região X, numa região Y, e aí você consegue entender o comportamento, você consegue fazer um cross-selling, então quem compra lá um ácido, um antiácido, um remédio para dor de cabeça, um Ozempic, o que esse cara compra junto? Sim. Qual o perfil de comportamento desse cara? Quanto que esse cara... Eu preciso dar de desconto para esse cara, para que esse cara volte. Então tem esse trabalho de inteligência artificial junto com dados, ele está premiando muito nesse cenário assim de hiperpersonalização para os clientes. É um nível de informação. De informação. Vamos pensar assim, humanamente impossível ali, né? Vou botar uma pessoa na porta de cada farmácia. Não tem. É difícil. Não teria essa dimensão se não fosse a IA, né? É verdade. E ainda essa comparação, né? Qual que é o poder aquisitivo daquela determinada região, qual que é o perfil das pessoas que estão lá. Tem empresas hoje de supermercado que eles utilizam a IA para decidir onde que vai ser aberta a loja, qual é o tipo de produto que vai ter naquela loja, com base nos arredores e na população daquela determinada região, sabe? Cara, é surreal, né? É surreal. Tem também o e-commerce, né? Que a gente fala muito, a entrada desses players chineses e tudo. E aí essa jornada do cliente hoje, ela está cada vez mais personalizada no sentido de que o que esse cara navega, o que ele põe no carrinho, por que ele pôs no carrinho e não comprou, de onde esse cara é, como que eu identifico ele, quanto tempo ele fez a última compra, qual que é o nível de satisfação desse cara com os produtos que ele comprou. Eu posso mandar um desconto para ele de tantos por cento aqui a X meses para ele voltar na loja. Sim. O que é importante para ele. Então sim, a IA permeia tudo isso e também tem uma questão super importante, só para eu não monopolizar aqui, que é o lance do atendimento ao cliente, que aí eu acho que vai mais ao encontro da pergunta que você fez, que hoje você está falando cada vez mais com IA, seja num atendimento via WhatsApp ou até mesmo pelo telefone, e está ficando cada vez mais transparente isso, porque a IA generativa, né, que a gente fala, que é essa IA que tem uma linguagem natural, hoje, quando você tem lá os guardrails e um treinamento bem feito para essa IA,
ela acaba trabalhando com você como se fosse de fato alguma pessoa respondendo em qualquer que seja a ferramenta. Então isso é super importante. A gente tem um comitê aqui já há um ano já de IA aqui no escritório, mas a gente começou o seguinte, um de cada área, com a nossa área de tecnologia, e nós temos um desenvolvedor aqui dentro. Falei, cara, o que mais você repete? O que mais você... Então todo departamento tem que trazer 2, 3 coisas que mais repete. Assim, eu faço várias vezes, tem muito a ver com automação. E até a gente estava falando de preparar as pessoas e sermos também mentores, né? Devolver ao mundo aquilo que a gente recebeu de várias pessoas especiais. Eu vi uma ontem que era analisar todas as reuniões gravadas para você treinar a sua equipe. Então ela consegue pegar o jeito, todas as tabulações que você já conseguiu no seu quilômetro rodado, você tabula isso de alguma forma, né? Com lá, por exemplo, objeções, com como você lidaria com cada situação ali, e aí ela pega aquela reunião, analisa a reunião e já começa a dar dicas de treinamento para cada um desses seus vendedores. Olha aqui, você teria que assistir todas. É verdade, cara. Eu fiz uma reunião hoje cedo, a gente grava as reuniões. Sim. E você consegue fazer várias coisas. Automatizar uma ata de reunião com base no que foi discutido, Sim. analisar o vídeo nesse sentido que você está falando. E assim, se a gente usar do jeito certo, com propósito, a gente tira muito benefício disso. E o mais importante, Fabinho, linkando com o que a gente falou do desenvolvimento das pessoas, né? Eu defendo muito uma bandeira de que a gente não tem que ficar preocupado com perder o emprego por causa da IA ou por qualquer que seja o motivo. A gente tem que se preocupar em evoluir. Para quê? Para que como pessoa e profissional você tenha cada vez mais discussões mais ricas, Sim. faça um trabalho cada vez mais relevante para gerar valor para a sua empresa, para os seus clientes, para você mesmo. Então, se hoje eu trabalho apertando um botão aqui e isso vai ser automatizado, para onde eu quero ir como profissional? Quem são as pessoas que me inspiram e que poderiam me apoiar ou me dizer o que elas fizeram para que eu possa aprender e talvez começar a trilhar o meu caminho? Perfeito. Então, acho que a gente tem que olhar muito para isso assim, no desenvolvimento. Eu estou com 47 anos e o que eu mais faço hoje é pensar como é que eu me torno uma pessoa melhor, um profissional melhor, diariamente, cara. E eu acho que dos profissionais, que a gente sempre conversa aqui com profissionais extremamente relevantes naquilo que fazem, com um sucesso ali notório, é esse inconformismo, cara. Assim, é muito característico de quem rompe. Que nem você falou, eu tava numa zona de conforto e ali tava quentinho, gostosinho, né? Agradável, mas, cara, não é não é aquele lugar confortável, aquele lugar sem desafios que vai te fazer crescer, né? Assim, eu acho que a gente estica em conhecimento, em experiência, o quanto a gente se desafia. E se a gente ficar encolhidinho ali no quentinho, automaticamente você não vai ter... Esses dias eu mudei de casa novamente, e eu comecei a fazer uma analogia com um cara que vende imóvel, e ele usava meio que o pitch dele aí, principalmente para primeiro imóvel, né? Como é MRV, tem o seu primeiro imóvel. Ele falou como é significativo o comportamento profissional daquele ser humano que já tem um imóvel, do que o cara que não tem um imóvel. Ele falou, cara, a partir do momento que o cara tem imóvel, muitas vezes ele arrisca mais, ele tenta mais, ele testa mais, porque, cara, você ter o seu primeiro imóvel vai te dar uma segurança. Olha o pitch do cara. Falou, cara, você estatisticamente, pegava estatística. Eu me vejo no que ele está falando aí, cara, nesse exemplo que você está dando. Falou, cara, tenha o seu primeiro imóvel. E ele é sempre apartamentos de incorporador cliente nosso lá de Santa Catarina. Cara, tenha o seu primeiro imóvel. Então ele vai realmente na mentalidade do cara que tem imóvel. É diferente da mentalidade do cara que não tem e não se preocupa em ter. E ele fala vários fatores científicos, assim, de pesquisa e tal. Aí você fala, meu Deus, o cara olha assim e fala, cara, será que é esse o meu problema? Eu não tenho. E você sabe que às vezes a gente não se prova justamente por medo, insegurança, preconceito, Sim. seja lá qual for o motivo, e a gente acaba se limitando. E quem mais limita o nosso potencial somos nós mesmos, cara. Exatamente. Por medos, insegurança, medo de arriscar. Julgamento, medo do julgamento. E quanto mais você faz, mais você fica viciado naquilo. Eu, com 45 anos, pedi demissão e fui lá numa empresa, eu não conhecia ninguém, nunca tinha ouvido falar, não sabia como ia ser.
E aí eu fiz a minha análise, eu já fiz isso outras vezes, eu sei que eu sou competente, eu vou ter que dedicar, eu vou passar por uma curva de aprendizado, é um novo business, tudo que eu preciso fazer, cara, eu estou disposto. O que isso vai me trazer de bom? Só coisa boa. Qual que é o risco? Puta, o risco é não dar certo. Se não dar certo, eu vou ter que ter um plano aqui, ABC, eu avaliei tudo isso e fui, cara, tá dando super certo, estou muito mais feliz do que eu estava 2 anos atrás. E mas não eu acho que é do seu perfil do desafio, né? Mas isso foi treinado, que é o que você está falando, né? A gente vai evoluindo, eu fiz uma vez, fiz 2. Sim. Então é super importante e é legal a gente, mais uma vez, passar isso para frente, porque a gente se desenvolve, a gente tem esse perfil, né, Fabinho, de ir para frente, e a gente tem que incentivar todo mundo a fazer isso, porque se a gente ajudar, né, cada um faz o seu pedacinho aqui, cara, a gente tem um todo muito melhor. Sim, então, e até, que nem você falou, pô, cara, eu vou te pontuar quais são os problemas que você teria com isso, assim, cara, porque eu já passei 4 vezes por isso, de reconstrução, de novo projeto, cara, é isso que vai acontecer. É verdade. Fora isso aqui é muito difícil acontecer outras coisas. Pode acontecer, você me conta depois, porque eu vou montar um quarto aqui. Mas assim, cara, tem uma receita, o padrão. Né? Se você tiver esse comportamento, essa busca, essa resiliência, essa adaptabilidade também, que é algo fundamental para esse tipo de pivotada, né? De pivotada na carreira ali, ou pivotada na própria empresa. A gente fala aqui sobre gestão. Muitas vezes você está com um negócio lá, a maioria das empresas não completam 10 anos de história. E a grande maioria porque tinha um produto que não dá mais solução para ninguém, que não resolve a vida de ninguém. E a pessoa, aconteceu comigo, eu tô na estatística. Mas se o seu produto passar, se ele não resolve mais o problema, aí é questão de falta de inovação, mas inovação no sentido, a tecnologia tinha que chamar o cara de não, você não ouviu o seu cliente. A maior inovação para mim é ouve o cliente. É verdade. O que ele está precisando de solução? Você está suprindo? Não. Nossa, o mercado pivotou. Então pivota, vai. Pode ficar alienado na bolha achando que aquilo vai acontecer a vida inteira. O meu avô, pai do meu pai, foi isso, cara, assim, eles eram muito bem-sucedidos quando era pequeno. A empresa dele dependia de um cliente grande. Ficou muitos anos lá, o cliente grande mudou, quebrou, acabou. Sim. Teve todo mundo que se virar lá e correr atrás. Se vira nos 30, né? E aí é ruim, porque você não está preparado, você acha que aquilo... Se você estiver preparado, talvez seja menos traumático, mas se você não está preparado, cara, vem uma série de outras coisas, isso impacta a tua vida pessoal. Total. E aí você não tem a cabeça tranquila para você poder se reestruturar e fazer as coisas de um jeito diferente. Então, você tem que estar antenado ao que está acontecendo e não ficar alienado ali achando que aquilo vai permear o resto da vida. Porque não vai, o mundo hoje é muito dinâmico, as coisas mudam. Antes a gente falava em 2, 3 anos. Por exemplo, eu fiz faculdade, a minha primeira faculdade foi tecnologia. O que eu aprendi não existe mais, cara. 2 anos depois já não existia mais, entendeu? Cara, eu fiz direito como minha formação principal. Cara, no meio da minha faculdade mudou o Código Civil. Então a gente teve 2 vezes, assim, durante a faculdade, não tinha nem 2 reciclagens lá. Durante a faculdade de contabilidade nem se fala, né? Se o cara tiver, como meu pai, que é o fundador aqui, 74 anos, vem uma reforma tributária, ele vai falar assim, ó, vai catar coquinho, pra falar outra, vai catar coquinho, pra mim deu, chega, não dá mais. E a gente tem que, vamos lá, cara, dessa alteração, desse desafio aí, qual que é a oportunidade? O que mais a gente pode dar de solução para o cliente? É a mentalidade, né? Você pegar um problema e transformar numa oportunidade. Eu acho que isso é um grande ponto, é a forma como você enxerga as coisas, assim, sabe? Eu já tive uma fase na vida, assim, que eu olhava as coisas da ótica do problema. Sim. E me tirava o sono, eu não conseguia dormir, eu ia fazer plano. Hoje em dia eu olho na ótica da solução. Como é que a gente faz do limão à limonada, né? No clichêzão aqui. Mas é isso, porque você enxerga de uma outra... Tudo é uma questão de perspectiva. É pegar 3, 4 pessoas, colocar uma situação, cada uma enxergar de um jeito. Sim. E você ler essas possibilidades e tirar o melhor delas é um pouco do que a gente está falando aqui. Um dos nossos valores aqui dentro da Silveira é a oportunidade. A gente... Temos mais de 1.100 clientes e realmente todo dia um problema de um cliente que a gente pode criar uma solução. Aí muitas vezes eu falo meio que na entrada deles, até nos nossos eventos de cultura, eu falo, gente, tem gente que enxerga como caos e tem gente que enxerga como oportunidade. Isso. Então no caos estão as grandes oportunidades, porque algum problema tem ali
e alguém está louco por uma solução. Então, se você enxergar por outra ótica, você não vai ficar naquele caos lá rodando 3, 4, 5 meses, falando, cara, isso aqui não tem fim, esse trabalho aqui não dá, pô, peraí. Vamos ver tecnologia, vamos ver automação, vamos ver como que está a base do cliente para ver se essa informação não chega toda torta assim de novo. E aí vai, né, cara? Eu acho que é essa ótica que a gente vem, que se fala muito, hoje em dia também prostitui muito a questão do coaching, a questão da mentalidade. Cara, mas é fato, não adianta. Tem gente que vai ficar chorando a vida inteira e tem gente que vai a todo momento vender lenço. Então realmente aí é uma escolha. Né? Você pode escolher. E olha que rico isso que você está falando, porque a mentalidade e os exemplos que você deu linka com o que a gente está falando há alguns minutos atrás aqui, no sentido de você tem uma massa de cliente enorme que confia em você, que trabalha com você, que te traz uma série de problemas e dificuldades do dia a dia, que a Silveira, com essa mentalidade de ser parte da solução e não do problema, além de ajudar os clientes, tem esse insumo para você ir modelando o teu serviço, para que você não fique estagnado no mesmo ponto e não entre na estatística de 10 anos, é por isso que vocês estão aí tanto tempo no mercado também, entendeu? A gente fala da questão do próprio ecossistema, né, Leba? Assim, por exemplo, cara, tinha um cliente que estava com dificuldade financeira, foi nascendo, outro cliente também, foi nascendo o nosso BPO financeiro, que é um outsourcing de contas a pagar, contas a receber. Aí tinha um cliente, um problema funcionário, folha de pagamento, foi nascendo o que a gente chamou de BPO de RH. Então a gente entra para gestão de cargo, políticas de RH, plano de cargos salários. Então ele está lá na folha um problema de cargo, o cara não, está na estrutura, o cara não tem um plano. E aí foram nascendo a consultoria tributária, de forma de recuperação tributária, de aproveitar mais, de forma mais massiva a questão das oportunidades tributárias, planejamento de sociedade. Então o que foi? Cara, o cliente está me pedindo um valuation, o que é isso? Pô, não sei, vamos ver, cara. Ou eu chamo uma consultoria que faz, que a gente tem parceiros de tudo quanto é tipo de serviço, fala, cara, olha, tem um parceiro aqui, conhece fulano, conhece ciclano, ele vai te passar um orçamento, você vai ter aquilo que você precisa, que precisa do nosso apoio. Então é a questão assim, gente que fala, não, a gente não faz agora, se a gente falar que a gente não faz, a gente pode de repente perder o cliente. Não é bem assim. Não é. A relação de confiança, justamente, a gente não vai ter todas as respostas, o mais importante é a gente encontrar os caminhos para isso, né? Exatamente. E não tem nenhum problema em falar, cara, não sei, preciso ver. E olha que legal, acaba tendo um portfólio diversificado. Sim. E aí volta lá no começo da conversa, onde a gente fala assim, cara, hoje você acaba sendo essencial para o cliente, porque você consegue permear vários ou quase todos os aspectos da empresa do cara e pode apoiar ele de qualquer jeito. Quando você não apoiar, você ainda consegue engajar um parceiro para poder ajudar. Quer uma relação de confiança melhor que essa? Sim. A polícia parou esse cara e falou, você tem direito a uma ligação, para quem você acha que ele vai ligar? Para quem ele confia, entendeu? Cara, eu uso até um exemplo. Tinha um cliente espanhol que veio, estava construindo até a sede aqui do Santander Tecnologia. Eu esqueci o nome dele agora, cara. Ele fez a sede e voltou, que é uma grande incorporadora lá da Espanha. Ele chegou com a família para ficar com o projeto aqui. Cara, ele me ligava para perguntar, cortar cabelo, onde a mulher dele pode fazer unha, manicure. E a gente vai achar ruim. Pô, cara, ele não entendeu que eu sou contador. Contador não corta unha, pô, contador não é despachante. Eu falei, cara, faz uma parceria com o despachante. Se pergunto muito, faz uma parceria com o despachante. Fala, cara, manda um e-mail para esse cara aqui que ele vai te atender. Aconteceu comigo, eu era estagiário. E aí aconteceu comigo, eu fazia algumas coisas básicas lá. Eu configurei um e-mail lá de um dos presidentes da empresa lá que eu trabalhava numa consultoria. Foi até antes do Itaú, 98 isso. E eu estava cumprindo estágio para poder concluir o terceiro colegial de processamento de dados lá, que tinha uma carga de estágio que tinha que fazer. E aí eu fui lá e resolvi o problema do cara e tudo. E eu sempre fui desse mesmo jeito que eu sou. E aí, pô, queimava, sei lá, uma lâmpada, dava problema em qualquer coisa, o cara falava assim, chama o Leandro lá. Mas aí a secretária fala, não, mas ele é da TI, não tem problema, ele resolve o negócio, chama ele aqui que ele dá um jeito. Você cria essa relação de confiança. Sim. Pô, dá trabalho, mas você tem como ir moldando às vezes as coisas e tal, mas acho que a minha leitura desse exemplo que você deu é isso. O cara criou uma relação de confiança tão grande que ele se permitiu até entrar no âmbito pessoal para te pedir algumas coisas. E isso aí não tem preço, Fabinho, porque a hora que você traz isso para uma oportunidade, para uma discussão, para algo que você quer desenvolver junto, cara, isso já está na frente de muita gente aí, entendeu? Exatamente. E, cara, fala um segredo aí, porque, pô, você está em empresas, né, passou por empresas gigantes, tem uma carreira brilhante, né, como um intraempreendedor aí que está falando, né, empreende dentro dos negócios.
E, cara, hoje tem negociações altas, grandes, né? São contratos altos. Tem algum segredo, alguma diferença, falando aqui para o mundo dos empresários? Tem cara que vende coisas de 10, 15 reais e tem projetos sendo vendidos aí, de repente, de projetos de um ano e meio, 2 anos, de 1, 2, 10, 30 milhões. E, cara, passa por uma curva comercial assim, muito, muito próxima. Mas você sente alguma característica específica para vender algo de 30 reais para algo de 30 milhões? Tem algumas diferenças, mas acho que antes de eu falar disso, Fabinho, eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Lógico. Eu ganhei um livro do Miyaoka. Sim? Ele me deu um livro que chama Boa Sorte. E esse livro ele vai fazendo o paralelo entre a sorte e a boa sorte. E a sorte é uma coisa que acontece, ela pode acontecer muito, ela pode acontecer menos, você não controla, em algum momento você vai ter sorte com alguma situação. Uhum. E a boa sorte é o que você constrói. Tudo que você faz para que as coisas deem certo. Então é um livro muito legal, muito rapidinho de ler. Sim. Eu adorei, até comprei uns exemplares e distribuí para algumas pessoas. Impactou você está retribuindo, né? E foi muito legal ele ter me dado, porque assim, eu não sou muito de ler, eu sou mais de ouvir. Sim, sim. Mas, cara, veio num momento tão bom, foi Bateu, tudo do jeito né? que tinha que ser, assim, e eu nunca mais esqueci. Eu pego algumas coisas ao longo da vida e fica na minha cabeça, nunca mais sai. E ele, assim, ele fala sobre as coisas óbvias. E o óbvio, ele precisa ser dito, cara. Às vezes a gente quer fazer uma baita de uma ciência de foguete, Sim. numa negociação, seja ela o tamanho que for, mas principalmente nas mais complexas, que às vezes a gente acaba se enrolando. Então, assim, o que eu procuro fazer, né? Entender de fato o que o cliente precisa, confirmar com o cliente se o que a gente está desenhando e o que está sendo proposto atende, quais são os critérios de sucesso na visão do cliente para aquela iniciativa. E aí você tem um outro aspecto que é o gerenciamento de stakeholders. Por quê? Porque você tem o financeiro, que ele vai ter todos esses pontos na visão do financeiro. Você vai ter o advogado lá, o diretor jurídico, olhando na ótica contratual. Você vai ter a área de negócio, querendo um resultado de negócio, você vai ter a área de tecnologia. Então, minimamente, você tem esses caras dentro dessa negociação e você tem que passar por tudo isso. Então, quando você junta todos esses caras, vira um motim. Sim. Então, eu procuro fazer um trabalho de fundação, onde capturei em algum lugar isso aqui, eu entendo as áreas, né, quem está envolvido nesse tipo de iniciativa, e aí eu vou trabalhando com esses caras para ir calibrando. E aí depois eu junto todo mundo, depois que eu passei por tudo, a gente fechou o entendimento, as coisas andaram e tal, cada um no seu momento. Lógico, porque aí você já tem, de fato, um entendimento, já teve algumas rodadas de discussão, e aí é mais um alinhamento e uma comunicação de tudo que foi feito. Legal. E não colocar todo mundo junto para discutir e tal. Existe muito no mercado esse lance de, vamos co-criar e tal. Sim, mas tem que ser feito com estratégia, com propósito, sabe? Legal. Porque senão você acaba entrando numa fria e algo que era para ser muito bom, uma oportunidade, acaba virando uma frustração no final do dia. Praticamente é você construindo aí estrategicamente a sua boa sorte, é isso? É isso. É isso. Fechou melhor que eu. Mas você vai construir, legal. Então acho que faz sentido assim. E aí, quando você olha no aspecto de vendas, isso aqui é básico. Uhum. Mas, cara, às vezes a gente queima um step desse aqui, cara. Pula uma etapa. E aí, se um desses caras levanta a mão e fala assim, cara, mas aqui não. Aí o outro entra, aí começa a surgir um monte de coisa, o negócio vai para um rumo ruim. Sim. E se você tem que ficar limpando tudo toda hora, torna uma negociação, por mais que você tenha sucesso lá no fim, desgastante para todo mundo. Sim. E aí você tem que pensar que a venda para o cliente, cara, é toda a jornada, toda a experiência. Vai ter discussão? Vai ser difícil? Vai. Mas no final do dia, a gente tem que sentar aqui e falar, cara, foi complicado, foi complexo, foi trabalhoso, mas não foi sofrido. Entendeu? Então, acho que isso é um ponto super importante, assim. Nossa. De que não tá aquela puxação de corda para ver quem que vai perder menos. Sim. Não, é como é que a gente ganha junto. Entendeu? Sim. Cara, foi muito legal essa sua colocação e eu percebo nos últimos 5 anos aí, a gente cresceu muito. Então, de 70 para 170 colaboradores, de Legal. 600 clientes para 1.100 clientes, mais ou menos. Então, assim, foi uma arrancada muito grande e exigiu muito da gente, né? Sim. Formação de líderes, formação, né, pós-venda e todos esses fatores.
E todos esses pontos que você falou, é óbvio, né? Assim, tem uma... Eu acho que o comercial, o pós-venda, eles têm literatura, eles têm técnica, eles têm processo. Eu acho que a gente é processo de pessoas, né? Processos inteligentes e pessoas certas. Hoje tem receita de bolo para tudo. Tem né? para tudo. Só que realmente a gente menospreza ou pula algumas etapas. Ou acha que já sabe. E essa parte do alinhamento, cara, principalmente quando você está em grande crescimento, crescimento gera risco, né? Gera cobrança, come margem. E aí vai embora, né? O crescimento ele te desafia bastante. E um dos pontos é esse alinhamento ou realinhamento, a etapa do onboard meio bem definida. Sabe um dos pontos que eu percebi assim que fez muita diferença pra gente? Muita gente coloca na proposta comercial tudo aquilo que a gente faz. A gente esquece de colocar o que a gente não faz. Porque ajuda também a construção da expectativa. É isso. Entendeu? Só reforçando aqui o que não entregamos. Isso que foge um pouco do escopo. Porque nessa o cara fala, não, mas isso aqui eu preciso. Você fala, pô, tem condições de mudar para lá, tem condições de colocar no ecossistema e arrastar para um parceiro, para resolver o problema do cara. Então muitas vezes a gente menospreza o que não fazemos numa proposta, parece negativo. Não é, isso gera oportunidade. Clareza. Clareza. E você sabe, Fabinho, que eu sou tão viciado assim nesse trabalho de construção com o cliente que eu quero falar duas coisas importantes aqui. A primeira que eu quero falar é o seguinte: eu sempre compartilho com o meu time o seguinte: o dia que a gente vai pegar o contrato para discutir com o cliente, acabou a relação, nós estamos fora do fim. Está no contrato. Né? O que não, esquece. Então, esse alinhamento é super importante, porque todo mundo tem muita clareza. Você não entra, até nas dificuldades mesmo. Sim. Você vai conseguir manejar isso de um jeito diferente. E a segunda coisa é que você tendo uma habilidade para gerenciar os momentos difíceis, Fabinho, que é o que eu volto... Sim, lá no começo, né? Você vai criar uma relação com os seus clientes que não importa a dificuldade, o cara sabe que você está lá para apoiar ele. Você vai ter divergência de opinião, você vai ter divergência de caminho. Às vezes você vai ter que ceder, às vezes o cara vai ter que ceder, mas no final do dia a gente vai sentar aqui e vai falar assim, a balança está equilibrada. E vamos resolver juntos. Isso. Porque se você fala que toda negociação vai ser igual, não vai. Tem hora que o cara vai ceder, tem hora que você vai ceder, mas no final do dia ambas as partes têm que entender que está sendo bom para todo mundo. Sim. Entendeu? Então eu acho que isso é super importante. Cara, fenomenal. Eu sempre peço alguma dica e na verdade eu vou até falar da dica que eu peguei com você aqui agora. Como a gente fala de gestão na prática, gestão na história real, né? No mercado real, no mercado tradicional, tecnológico que seja, mas assim, as soluções de inovação elas estão no mercado tradicional também, como uma contabilidade, como um advogado, como... Não, está em todo lugar. Está em todo lugar. E eu falo, cara, uma dica, de repente, você pode assim, porque o empresário raiz, ele ainda não tem toda essa infraestrutura, né? Que o cara vai ter o CTO, vai ter o CFO, vai ter o jurídico, vai ter o cara do TI, vai ter o cara... Ele tem que ter um cheiro, um feeling, assim, uma ideia. E eu vou pegar uma de você aí, que de repente vou chamar esse cheiro. Cara, se o seu cliente está pedindo para pegar o contrato para discutir, dá uma olhada no que está acontecendo, porque é um cheiro assim, toda hora eu tô, não, tá no contrato, pega o contrato, faz uma reunião para ele e mostra o contrato, cara. Você está numa situação difícil. Você vê que eu falo assim, vida real de empresário. Eu falo, cara, então toda hora você está tendo que sentar para tá um board mal feito ou a venda mal feita. Muita gente bota para dentro quem não deveria, porque não é um perfil ideal de cliente, não era aquele escopo que você conseguiria atender e você não aceita isso, né? Assim. E você tem mecanismo para corrigir isso. Esse é o ponto, assim. Não ficar encarando, tem um problema que eu vou fazer e deixar esse negócio. Cara, tem um problema? Senta e discute, cara. Se você faz as coisas que fazem sentido, se você quer atender o seu cliente, o fato de você entender que tem um problema contratual ou um resultado dilutivo, seja ele qual for, senta e conversa. Sim. Tem opções. Às vezes o cara tem projetos lá que você não sabe que o cara tem e você consegue colocar para dentro. Então você vai ter aqui um pedaço que não é tão legal, mas você vai ter um outro pedaço maior que vai, no final do dia, equilibrar tudo que você precisa, sabe? Perfeito. E um ponto importante também, Fabinho, nesse sentido, é que às vezes você tem que ir para o contrato, você tem que discutir esse tipo de coisa e você tem que também analisar se você está com as pessoas certas. Porque às vezes está tudo bem. O contrato está legal, foi bem discutido, foi bem explicado, mas o interlocutor, seja do lado do cliente ou do nosso, às vezes não... O problema é comunicação. Que aí volta, né, no menino que foi lá atender o aplicativo e tal.
a gente tem que avaliar também e trocar, substituir, fazer movimentações não quer dizer necessariamente que a pessoa que estava lá ela não serve, ou que ela é incompetente ou tal. Por quê? Porque entra no ponto de valores, de comunicação, de empatia, perfil mesmo comportamental. De perfil, e que às vezes a pessoa não está performando aqui, mas vai performar pra caramba em outro lugar. Então, saber escolher o time, as pessoas a quem recorrer é muito rico para que você tenha uma relação saudável e não precise ficar voltando. Perfeito. E eu uso muito algo que eu aprendi, que é assim, cara, na contratação, na formatação de equipe, ou na escolha de uma equipe para atender um cliente seu, cuidado com a gente fala que é cuidado com a armadilha da empatia. Isso. O que significa isso, né? Principalmente na escolha de quem vai atender o seu cliente, é você escolher só similares. Você só com quem você se identifica. E tem um cliente que vai ser mais analítico, mais detalhista, mais processual. E você coloca um comunicador cara, o cara vai pular, vai engolir frase, vai engolir palavra. E o outro que não é analítico, ele também não vai se dar bem. Um cliente que não é analítico, ele também vai cansar do cara aqui. Não, eu vou te explicar aqui. Não, cara, me fala, deu resultado? Sabe? Então você tem que olhar o perfil, um executor, um cliente mais dominador, você tem que ir com um cara talvez que tenha mais ideia, mas a gente acaba montando equipe, grande maioria dos empresários montam equipe com um monte de gente igual. Parece uma tribo, não é tribo, cara. Cresce, faz a gente crescer. Você sabe que você tocou num tema importante, que assim, Fabinho, eu como o executivo responsável pelos clientes, pelo contrato e tal, espera-se que eu faça a liderança, que eu tenha um protagonismo e tal, mas tem muita reunião que eu entro mudo e saio calado, porque não sou eu que vou resolver ali, ou que eu vou mostrar para o cliente o que precisa ser mostrado, mesmo quando não é uma discussão técnica, às vezes é uma discussão de futuro, desenvolvimento de produto e tal. O que é que eu vou agregar zero ali? O meu papel ali é ser um facilitador. Então, essa leitura, né, que você está fazendo de onde que eu entro, quem que faz o quê, quais são as pessoas, qual o perfil, vai muito ao encontro do que você está falando, no sentido de que não é fato de eu ser o dono, que eu vou ter que resolver tudo, ou todo mundo tem que estar junto comigo aqui no mesmo barco e tal. Não, a gente tem que ter as pessoas certas, o equilíbrio para poder ter sucesso. Cara, conta pra gente aí, cara, você lembra de algum... Porque a gente fala muito de vitórias, de coisa linda, maravilhosa aqui, mas vamos contar uma cagada aí. Cara, tem uma boa. Que assim, pô, passei vergonha, não consegui cumprir, eu errei totalmente, porque eu acho que assim, o erro... Eu acho que é o que a gente faz muito com a equipe, sendo de repente mentores de novas gerações, de cara, eu vou te contar uma cagada, porque, cara, não faça. Assim, então, algo assim, pô, eu vou te contar todas as besteiras que eu fiz na minha carreira, quem sabe, de repente, você adapta aí, ou muitas vezes nem é porque foi o momento, tem hora que é o momento, né? Tem hora que é a situação, tem hora... Mas conta pra gente aí um desastre pra gente poder aprender também com o erro dos outros. Não, eu tenho uma situação que foi um desastre especificamente da minha parte, mas foi uma situação difícil que eu tive que lidar, e eu tenho uma que foi assim, um erro grotesco no sentido de não escutar o cliente direito, deduzir as coisas, ser muito empático, sabe aquela empolgação, não, eu quero fazer, vai dar certo e tal. O cliente pediu para mim um projeto para poder desenvolver lá uma plataforma que ele precisava para escalar e trazer automação. Ele chamava que era uma iniciativa de redução de custo, mas era baseado em eficiência operacional. Então tinha muito trabalho manual que o cara precisava automatizar para poder tornar a operação dele mais competitiva e tal. E aí, cara, às vezes por isso que eu falo, é importante escutar, a gente bateu muito nessa tecla, porque eu queria tanto mostrar resultado, eu queria tanto dar certo, era um cliente novo, era um cliente velho de base, mas era novo para mim, e você quer ser o legalzão, e eu estava naquele momento que eu não escutava muito, e o cara falou algumas palavras da eficiência operacional, e eu já descartei todo o resto, e beleza, não, tá entendido, vamos voltar aqui que vai dar certo e tudo. E eu voltei pro cliente, cara, com uma proposta assim, achando que eu ia arrebentar a boca do balão. E eu levei uma baita de uma escovada, cara. Um rodo? O cara falou, cara, você não entende nada, cara, do que a gente precisa, você está completamente desalinhado. E aí foi assim, uma rodada onde já tinha outros atores que eu não tinha relacionamento, não conhecia, alguns eu conhecia, outros não.
E aí, cara, eu saí de lá, assim, arrasado, porque eu comecei a pensar assim, cara, eu tô me sentindo burro, cara, eu não sou burro. Sabe assim? Sim, sim. E aí, pô, que imagem que eu passei, ter pessoas lá que não me conhecem, e os caras devem ter... Sabe, a opinião do outro, pra mim, hoje em dia, ela tem um peso melhor. Eu filtro as coisas e pego tudo que é bom Positivo. e ruim, e o que é ruim eu descarto, o que é bom eu incorporo. Mas, cara, assim, quando você falha, e a gente que quer sempre estar na excelência e ser referência... Entregar, né? Isso não pode deixar você se abater, né? Sim, então, sim. Pô, eu sofri 2 dias lá E falei, bora. cara, vou reagir. E aí parte dessa minha reação foi, de fato, entender as coisas bem e não fazer Você uma já leitura explicou dinâmica, também, né? ou fazer uma leitura dinâmica, esse tipo de coisa. Assim, Legal, sabe? cara, legal. Então eu acho super importante. Tinha uma situação difícil que eu passei, cara, foi apresentado para um cliente em 2018, lá no Rio de Janeiro, uma seguradora. E aí estava numa relação difícil, que existia uma troca, né? A empresa consumia produtos da seguradora, a seguradora tinha um contrato enorme. Sim. A empresa resolveu mudar de prestador ali prestador e houve uma retaliação, então ficou muitos anos ruim e tudo. E aí naquela linha, não, bota um tia lá, que ele vai dar um jeito, não sei o quê, queria crescer. A gente teve sucesso, tá? A gente conseguiu evoluir, mas no final do dia, cara, sabe o que aconteceu? Cheguei lá para uma reunião, aí tava lá toda a linha executiva, o cara armou uma arapuca, lá tinha uns 8 pessoas. Sim. E tava a pessoa que tá saindo e eu que tava entrando. Sim. Aí a pessoa fez um discurso todo e falou assim, então vou apresentar o Leandro Montiel, ele tá vindo aqui para atender vocês e tudo, não sei o que. A hora que ela acabou de falar lá, o VP ele falou assim, Leandro, muito prazer, seja bem-vindo. Mas eu quero dizer que eu não te conheço, eu não tenho nada contra você, eu nunca te vi, mas eu não preciso de você aqui. Não preciso. Se você pegar a sua posição e me der um desconto, você vai ser o melhor executivo de conta que eu já tive aqui e tal, não sei o que, não sei o que lá. Oi. Aí escovou, falou um monte de coisa lá. Mas no final do dia, assim, esse lance de você ter calma numa situação difícil, analisar... Acabou, deu tudo certo. Eu falei para ele, é desconto que você quer? Bom, então vamos trabalhar um desconto. Aí comecei a falar, aí ele queria dificultar, aí a gente leva a conversa. No final do dia... Foi mais dura, mas foi produtiva. No final do dia eu tenho um baita relacionamento até hoje, eu estou em uma empresa diferente e consegui trazer ele para essa empresa nova. Que legal, cara, olha que bacana. Então, mas situações que não dá para esquecer. Não esquece. E aí é o lance que eu acho bacana falar assim, eu tenho muito orgulho porque foi muito difícil. Fiquei nervosão pra caramba por dentro e tal, e você tenta não demonstrar, né? O que eu falo, o que eu não falo. Gaguejou, ferrou, né? E aí você para de pensar, cara. Você tem que parar de pensar e reagir. Sim. Obviamente dentro dos padrões, dos parâmetros. E vai, cara. Confia no que você tem aí. Bacana, bacana. Cara, o papo tá bom demais. Estamos chegando aí na reta final. Cara, olha para esses empresários aí, dá uma dica, deixa uma reflexão aí, para que eles saiam desse episódio aqui fervendo e também tendo ação, né, cara? Não adianta só pensar e não agir, e que eles possam aí de repente seguir algum conselho seu. Deixa aí pra gente. Cara, uma colaboração singela aqui sempre procure ouvir os clientes. Acho que é básico, mas a gente falou aqui, o básico precisa ser dito. E entender de fato, assim, o que o teu cliente precisa e como é que você pode ajudar. Que resultado de negócio o cara quer atingir, como que você pode se posicionar para ajudar o cliente a atingir esse resultado de negócio. Às vezes o cliente pode não saber qual é o resultado de negócio, mas você pode ajudar ele a construir isso. Então, vai dentro desse intraempreendedorismo, né, Fabinho, que você falou, para o seu cliente. Tenta sempre, e assim, eu procuro sempre seguir esse caminho. Para mim tem funcionado muito, mas quem sou eu aqui para dizer que é regra, mas acho que um dos pontos aqui dessa nossa conversa, desse bate-papo maravilhoso, é a gente compartilhar conhecimento. Pega o que faz sentido e utiliza, o que não faz sentido descarta, mas faça as coisas genuinamente para gerar valor para os seus clientes, porque sem cliente a gente não tem nada, né, Fabinho? Obrigado, cara. Obrigado a você. Foi top. Valeu. Que honra te receber aqui. Uma honra é minha de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, cara. Tamo junto. Obrigadão, viu? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, Pode gente. contar.